Ok, muito bom dia então para todos que estão presentes aqui conosco e também online assistindo de casa. Hoje, dia 7 de julho de 2024, nesse dia já meio o sol timidamente querendo sair, né, tentando esquentar os nossos corações nesse domingo. Então vamos iniciar o nosso rito de Domingo, né, com um livro de liturgia. E depois eu retorno para fazer uma reflexão nesse mês que é especial para o budismo. Julho e agosto a gente vai pensar um pouquinho sobre o rito de Obon, né, que é o rito dos finados no budismo. Então, convido a vocês a estarem de pé e vamos cantar o hino do Shinshushuka, que se encontra no panfleto em branco, né? Somente a primeira estrofe, tá? Então, por favor, mãos postas. Namanda, namanda, namanda. Fuka kimi nori ni ai matsuru mi no sachi nani ni tato beki hita sura michi hiraki makoto no mimune itadadakan. A que devo comparar a felicidade de encontrar a sublime doutrina? Esforcemo-nos em ouvir o caminho, abrindo-nos para receber a verdade. A que devo comparar a felicidade de ser salvo das trevas sem começo, recitando o sagrado nome de 6 letras, sejamos diligentes nas lides do século. Unidos, os irmãos da quem da Além-Mar transmitem aos companheiros a excelsa virtude, juntos viajando para a terra da luz. Sarana. Buddha Saranam Gacchami. Buddha Saranam Gacchami. Dhamma Saranam Gacchami. Dhamma Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Sangham Saranam Gacchami. Difícil é obter o nascimento na condição humana e agora nela estou vivendo. Raro é termos a oportunidade de ouvir o Buda, o Dharma do Buda, e agora a mim é dado conhecê-lo. Se não alcançar nesta mesma vida a total libertação, em que outra vida poderia alcançá-la? Portanto, juntamente com todos os seres viventes, busco reverentemente tomar refúgio na tríplice joia do budismo. Eu tomo refúgio no Buda, o Iluminado, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, realizar o grande caminho e manifestar a mente incomparável. Eu tomo refúgio no Dharma, a doutrina que conduz à iluminação, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, mergulhar nas profundezas do ensinamento e obter a sabedoria vasta como o oceano. Eu tomo refúgio no Sangha, a comunidade, que eu possa, juntamente com todos os seres viventes, viver em harmonia com o espírito de fraternidade, livre da escravidão do egoísmo. O Dharma, incomparavelmente profundo e precioso, é raramente encontrado mesmo em centenas de milhares de ciclos universais. Agora a mim é facultado vê-lo, ouvi-lo e guardá-lo. Possa eu verdadeiramente ser alcançado pelo poder das palavras do Tathagata. Namanda, namanda, namanda. Podem sentar-se, por favor. Shoshinge, página 29.
Kimyo Muryo Junyorai Namu Fukashigiko Hozo Bosai ni Jizai Se Jizai Yobusho Token Shobu Jodoin Kokodo Ninden Shizen Maku Uryo Mujo Shushogan Joho Keo Daigoze Goko Shiui Shishoju Jusei Myosho Monjipo Fuho Muryo Muhenko Muge Mutaiko Eno Shoujo Kangi Chieko Fudanan Shimushoko Chonichiga Kosho Jinse Isai Gunjo Mukosho Honga Myogo Shojogo Shishin Shin Yogani Joto Gakusho Dai Nehan Kishi Mekndo Ganjoju Nyorai Shoi Koshuse Yuse Mida Hongankai Gojoku Akuji Gunjokai Oshi Nyorai Nyojitungon No Ichinen Ki Aishin Fudan Bon no Tokunehan Bonsho Gyaku Hosaye Nyu Nyoshu Shi Nyuka Ichimi Seishu Shinko Joshogo Ino Suiha Mumyoan Tonai Shinzo Shiunmu Jofu Shinji Shinjin Ten Hinyo Niko Funmu Umu Shige Myomuan Gyaku Shinken Kyodai Kyoki Soku Chose Go Akushu Isai Zen Makubombo ni Monshi Nyorai Guzeigan Bukungo Kodai Shogesha Zenin Myo Fundari Kemida Buhongan Nenbo Jaken Kyo Manakushujo Shingyo Juji Jinni Nang Chushi Nang Mukashi Indo Saiten Shironge Chukaji Chi Iki Shikoso Kendai Shoko Se Shoi Myo Nyorai Honze Yoki Shaka Nyorai Yoga Sen Ishugo Myo Nanten Jiku Ryuju Daiji Shuto Se Shikno Zaiha Umuken Renze Daijo Mojo Ho Shokangi Ji Shoangraku Genji Nangyo Rokuroku Shingyo Igyo Shidoraku Okunei Mida Buhongan Jinen Sokuji Nyu Hitnjo Yoi no Josho Nyorai Go Oho Dai Higo Zeion Tenjin Bosa Zoron Se Kimyo Muge Konyorai Eshu Tara Kenshinji Kosen Ocho Dai Seigan Koyo Hongan Rikieko Ido Gunjo Shoishin Kinyu Doku Dai Hokai Kikungyaku Nyu Dai Shushu Tokushi Rengen Zo Sekai Soku Shoshin Yo Ho Shoshin Yubon no Ringen Jinzu Nyo Shoji Onji Yoge Honjin Dongra Ryo Tenshi Jokoran Shobo Sarai Sanzoru Shi Jujo Kyo Bonsho Sengyo Kirakuho Tenjin Bosaron Chuge Hodo Inga Kenseigan Ogene Ko Yutariki Yodo Shin In Oi Shinjin
Wakuzen bombo shinjin ho, shochi shoji sokuneha, hishi muryo komyo do, shou shujo kai fuke, dosha ke shodo nan sho, yui myojo do katsunyu, manzen jiriki rengon shu, Enman tokugo kansen sho, sampo sanshin ke ongon, zoma home dohin, ishozo akuchi guzei, shianyo kai sho myoka. Zendo dokumyo bushoi, koai josan yogyaku aku, komyo myogo keini nen kai nyu hongan daichi kai, gyoja shoju kongo shin, kyoki ichinen sogo, yoi daito gyaku sani, sokusho hosho shijoraku. Enshin koka ichidai kyo, renki anyo kanisai, senzo shushi hansenjin, hoke nido shobenryu, gokuju akunin uishobu, ga yakuzai hise shuchu, Dono sogen fuken, daihi moken joshoga, honjin genku myo bukyo, rinmin zen makubombu ni, shinshu kyo shoko henshu, senjaku hongan go akuse. Enrai sho jirin denge, kechi gijo ishoshi, sokunyu jakujo mu irako hichi shinjin inonyu. Gokyo daiji shushi to, josai mohen goku joku aku, dozoku jishu gudoshin, yuika shinshi. Koso se Namadabu 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 Namadabu. Página 49. Ganishi kudoku Byodo seisai doho bodaishin ojo amra ako. Mãos postas, gachô. Namadavs, 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 namadavs. Namadavs, namadavs. Bom, novamente, então, bom dia aos que se juntaram a nós, bem-vindos, e aos que estão em casa também, que se juntaram a nós, bem-vindos. Bom, vocês perceberam que minha voz já está indo, e ainda tem rito ao longo do dia para ser feito, né? E tudo que não pode faltar em religioso é a voz, né? Mas vamos seguindo. Bom, a reflexão que eu trago hoje, na verdade eu dividi em duas partes. Uma delas foi até por uma inspiração que veio fazendo uma corrida rápida lá no Parque do Ibirapuera, que começa a ter as cerejeiras, né? As pequenas florzinhas ali já timidamente saindo dos seus pés de cerejeira, e que para o japonês, para a cultura japonesa é tão importante, que lá no Japão floresce em abril e para a gente aqui floresce no início do inverno, né?
Então, além de serem lindas, né, elas são muito frágeis. E me veio à mente, né, enquanto estava lá no jardim, uma frase, até repostei para algumas pessoas, que o mestre Shinran, que é o fundador desta ordem, quando ainda criança, né, ainda aos seus 9 anos de idade, que é a idade que normalmente são ordenados os monges nas escolas budistas, aos que desejarem, claro. E ele pede então para o seu tio, né, fazer a sua ordenação. E o tio dele leva até o templo Shorin em Kyoto. E aí o abade que estava ali residente, ele falou: não, você é muito pequeno, não vou ordenar você agora, né? Volta para casa e quando você crescer você volta para se ordenar, né? E ele insistente, ele falou: não, mas eu quero porque... E aí ele solta essa frase, né, que é uma pérola, né? A frase é mais ou menos nesse sentido, em que a frágil cerejeira desconhece a tempestade da madrugada. E essa frase, então, ela toma uma dimensão muito grande, porque o budismo, a todo instante, né, seja desta vertente, ou seja de outras vertentes, ele convida, ele reflete a respeito do aqui e agora, né? O viver um momento tão presente, tão importante, né? E, no sentido religioso, no sentido budista da coisa, é que quando nós encontramos com o Dharma, né, a lei, o ensinamento absoluto, sagrado, a gente poderia dar vários nomes a respeito do Dharma, é justamente esse momento mais auspicioso e mais importante. E nós não podemos deixar para depois, né? Então, da mesma forma que ele pede para ser ordenado e ele fala dessa cerejeira, que a tempestade vai fazer o que com ela de madrugada? Ela é muito frágil. Essa tempestade simplesmente vai destruir, vai despetalar toda a flor e ela vem a se esvanecer, né? E da mesma forma é a condição humana, né? Nós estamos susceptíveis a qualquer instante partirmos. E o budismo ele se preocupa com justamente essa partida. Ele não se preocupa de onde nós viemos, o que viemos fazer aqui, mas ele se preocupa o que a gente faz para sair desse ciclo de nascimentos e mortes, né, do que a gente chama de samsara. Então, o encontro com o Dharma, ele é tão importante, tão auspicioso, que ele não pode ser deixado para depois, né? Então, a frágil cerejeira desconhece a tempestade da madrugada, né? Então, numa leitura mais mundana, mais humana, né? Nesse mundo tão utilitarista, em que exige da gente tarefas, resultados, né? Enfim, como que nós estamos vivendo a nossa vida, na verdade, né? Não é só uma vida de deleites, né? O viver a vida plenamente não é simplesmente viver no sentido mundano da coisa. Não, vamos fazer festa o tempo todo, vamos ficar feliz o tempo todo. Não é nesse sentido. É no sentido de encontrar o ensinamento que tira a nossa condição humana, né, a consciência que reside no ser humano, desse ciclo de nascimentos e mortes, né? Então, o encontro com o Dharma, ele também é falado, nós conversamos até semana passada aqui na mesa, né, a respeito da tartaruga, né? Então é uma metáfora que existe no budismo, em que conta-se que uma tartaruga marinha, ela sobe uma vez a cada 100 anos para respirar. E quando ela sobe, ela consegue passar a cabeça dela num toco de madeira que tem um buraco no meio. Então, para mostrar a dificuldade que é de se nascer na condição humana. Nós lemos agora no Tríplice Refúgio, difícil é nascer na condição humana. Ah, mas então a gente pode nascer em outras condições? Sim, as condições dos animais, as condições dos seres celestiais, a condição dos titãs, dos seres infernais, né? O budismo divide em seis níveis o mundo, né? Esse mundo do samsara que a gente chama. E o objetivo do budismo é justamente sair dessa roda, né? Que a gente nasce e morre, nasce e morre, nasce e morre. Então, poderíamos ter nascido como animais? Poderíamos ter nascido como animais, né? Há muitos anos atrás passou uma novela que tinha uma menina, né? Eu sempre conto dessa história, e falava, né, os tibetanos dizendo: não pise na formiga, ou não pise em determinado animalzinho, porque ele pode ser o seu pai. Ora, essa leitura precisa ser mais esclarecida, né? Não quer dizer que haja um espírito de alguém ali na formiguinha, né, ou no bichinho na terra, não é isso. Mas
a vida que vive em cada um de nós, ela se dissipa depois do falecimento humano, né? Da vida carnal, na verdade, né? Sem uma identidade, porém, sem uma alma ou um espírito, um eu, né? O budismo vai falar muito da questão do eu. Então, não existe um eu. Existe um eu porque nós criamos, a consciência, ela cria desde os primeiros dias de vida, ela cria a partir da percepção, da sensação, da forma, do nome, né? A mente, a consciência, ela começa a criar uma identidade, ela começa a criar cada um de nós, né? E ao longo da sua história, com as suas influências familiares, sociais, culturais, linguísticas, vai moldando esse ser humano que vai crescendo, né? Então, a gente escuta com certa frequência, né, que o budismo fala, mas a vida é uma ilusão. A vida é uma ilusão nesse sentido de ter um eu permanente. Não existe uma identidade que transcende. Isso na leitura budista, por favor. Outras vertentes vão entender que sim, existe uma alma, um espírito que perambula em várias outras vidas, né? Mas, para o postulado do Buda, ele diz que não tem como isso subsistir, porque tudo é absolutamente transitório. Tudo nasce e se desfaz, inclusive as próprias identidades. Porém, existe uma coisa que permanece, que é a consciência, né? Essa forma, essa energia kármica, essa energia de vida que existe. Eu, às vezes, faço uma brincadeira que é como se fosse a energia elétrica que passa por vários cabos, né? Um cabo de alta tensão, que é muito mais grosso, de repente vem para os fios mais finos das residências, né? Mas é essa energia que passa. Então, a eletricidade não é o cabo, a eletricidade é a energia que está lá dentro. Da mesma forma, é a vida de cada um de nós, né? É a vida que vive cada um de nós, a vida com V maiúsculo, né? Então, esse encontro com o Dharma, esse encontro com aquilo que liberta, né, seja pela prática meditativa, seja pela prática da liturgia, seja pela prática da recitação do mantra, isso visa justamente tirar o ser vivo dessa roda que a gente chama de samsara, né? Então, ficar preso dentro dessa roda da ignorância, dentro das nossas paixões mundanas, ainda que vivamos uma vida de prazeres e de deleites, não é esse o objetivo do budismo. Nós ainda permanecemos nesse mundo de sofrimento, né? Então, o estado de Buda, ir para o Nirvana ou nascer na Terra pura, visa justamente sair desse estado cíclico de ignorância que a gente fica, né? Eu gosto de uma analogia que tem do cachorro preso a um poste por uma corrente de ouro. O cachorro está mais preocupado com a corrente de ouro que ele acha bonita, mas ele esquece que ele está preso no poste, né? E a gente vive rodando em torno dessa corrente de ouro, achando que viver bem e feliz é o resultado de uma vida plena no sentido de realização existencial, de realização supramundana. E na verdade, não, né? Claro que o bem-estar ele precisa ser praticado no nosso dia, encontrar meios de vivermos bem, né? Bom, a outra parte da minha reflexão que eu queria trazer é que nós entramos no mês de Obon, né? Que são os finados do budismo. Então, na semana que vem, dia 14, domingo, às 10 horas, já fica o convite aos que estão em casa também a participar conosco. Vai ser celebrado o rito de Obon, né? Ou seja, o rito em memória daqueles que se foram, né? E o budismo tem uma leitura até interessante sobre isso, porque lá no século II é escrito então um sutra. Os sutras são os textos atribuídos ao Buda Shakyamuni, né, o príncipe indiano há 2.600 anos atrás. Até então as transmissões do budismo elas eram orais, então esses textos vão ser escritos ao longo do tempo. E esse sutra ele conta a história de Ulambama, que era um discípulo do Buda Shakyamuni, né? E ele tinha dons sobrenaturais, né? Ele tinha questões de vidência. E ele viu então a sua mãe num estado infernal, de cabeça para baixo, e toda vez que ela comia alguma coisa lá naquele mundo infernal onde ela estava, aquilo virava carvão e queimava o seu interior, né? Ora, e ele fica desesperado com isso, né? Então ele vai perguntar
ao mestre, ao Buda Shakyamuni, o que poderia ser feito. E ele fala, bom, dedique seus méritos, né, aos monges que estão saindo dos seus retiros na estação chuvosa. Quando termina essa estação chuvosa, os monges voltam para os seus templos, e agradeça a eles por eles transmitirem um ensinamento que liberta a todos. E assim, né, o Lambama é mal de Galalayana, em japonês é mais fácil, que é Mokuren. Então, Mokuren, ele assim faz homenagens, né? É muito comum fazer ofertas, oferendas, prostrações, agradecimentos aos clérigos, né? Aos monges budistas, né? E de outras vertentes também. E tempos depois, Mokuren ele consegue visualizar de novo sua mãe, né, num estado celestial, já saindo daquele ciclo de nascimentos e morte, né? E Mokuren então se põe a dançar e bater palmas. E é por isso que no rito de Obon, né, depois que a gente tem a parte litúrgica, né, a parte cerimonial no templo, a gente desce para o salão de festas e todo mundo vai comer e dançar e bater palmas, né, em círculos. Quem foi ontem no Tanabata Matsuri de manhã, ali na Praça da Liberdade, talvez tenha visto, né? Bom dia, bom dia. Bem-vindo. Talvez tenha visto justamente as senhoras dançando e cantando, né, as músicas tradicionais do Obon. Então é interessante porque, poxa, então quer dizer que os budistas eles ficam felizes, né, quando as pessoas morrem? Não, a gente não fica feliz, a gente fica triste, né? Somos humanos, né? Eu gosto sempre daquela frase, nós somos budistas, não somos budas, né? Choramos, ficamos mal, claro, temos elos, né? Temos afeto, temos amor, carinho envolvido em alguém. Mas isso está dentro de uma dimensão mundana, né? Se a gente parar para pensar numa dimensão mais supramundana, né, transcendental, o budista não tem com o que se preocupar. Porque todos os seres, inevitavelmente, vão partir para o Nirvana em algum momento, né? Então, a gente agradece aquelas pessoas, né, em forma de festa, de celebração, né? É um pouquinho até estranho para a gente ver essas reações, né, no dia de celebrando finados, né? Mas é porque, de alguma forma, todos nós, um dia, vamos nos reencontrar. E na semana passada também tinha comentado na mesa, né, uma frase que talvez seja meio provocadora, mas que nós, enquanto seres humanos, temos uma compaixão seletiva, ilimitada, né? Nós queremos pensar nos antepassados, né, daqueles que a gente conheceu. Nossos pais, nossos avós, bisavós, talvez tataravós. Mas, como eu sempre digo, existe alguém lá em, sei lá, 1527 ou 1145 ou 732 da história humana que também é nosso antepassado. E a gente não pensa nessas pessoas, porque nós não conhecemos essas pessoas. Mas elas fazem parte dessa cadeia, né, dessa energia elétrica que passa de cabo em cabo e que se manifesta hoje aqui cada um de nós, né? Nós somos essa boca do funil, né? Nós somos a pontinha do funil e tem um monte de gente atrás de nós, né? Então, alguns clérigos têm um rosário como esse em forma de caveirinhas, não sei se alguém já viu. Ele é até um pouco, nossa, que coisa meio macabra, né? Um rosário cheio de cabeças de caveirinha, né? Então, porque cada bolinha dessa, aqui está no formato de uma bolinha, né? Cada bolinha dessa simboliza um ser vivo, né? E que todos estão juntos dentro de um fio por essa vida que não tem nome, que não tem identidade. Tudo que tem nome e identidade parte para o egoísmo, parte para a individualidade. E justamente o que o budismo vai refutar o tempo todo é a questão da individualidade. Eu não estou falando em termos civis, tá? Todo mundo aqui tem SIC, RG, trabalho, identidade, né? Enfim, não é no sentido transcendental da coisa, né? Então, é uma grande ignorância pensarmos, quando a gente pensa nas pautas sociais relacionadas a mulheres, LGBTQIA+, racismo, indígenas, etc., e a gente se depara com falas preconceituosas, racistas, xenófobas, né, fortes.
Falo, gente, mas é uma grande ignorância, porque no fundo nós somos essa caveirinha, né, que está preso nesses nós, né? Então, porque o corpo humano, o ser humano, ele é um ser condicionado. Nós experimentamos a vida na condição humana, na visão do budismo, né? Nós poderemos experimentar a vida em outras formas, em formas dos 6 mundos, né? Os seres celestiais, seres humanos, animais, titãs, seres famintos, seres infernais, né? Só que para o budismo nada é permanente. Então, para a alegria de alguns, o inferno e o paraíso não são permanentes. Então, se algum de nós renascêssemos no inferno, no estado animal, no estado de titãs, etc., né, não é permanente, porque em algum momento sai desse estado e vai para o outro, de acordo com aquilo que você vai fazendo. Mas para o budismo, nascer como ser humano é a única condição que se tem em termos de consciência, de mente, que quando se encontra com o Dharma, ou se encontra com o voto original do Buda Amida, usando termos mais técnicos, né, mais específicos do budismo Shin, que é onde nós estamos, esse momento que se aflora, né, em que se sai desse ciclo de nascimentos e mortes. Esse é o objetivo do budismo, né? O budismo não se presta e não se preocupa a querer explicar coisas que são inexplicáveis ou que se perde tempo, né? O tempo mais precioso é esse tempo da cerejeira, que a tempestade está vindo, né? E o momento que se encontra o estado de consciência da pessoa, no momento que acontece a sua passagem, né? O seu falecimento, e que pode ser em qualquer momento, num acidente de carro, num assalto por causa de celular, numa questão de doença, enfim, por velhice natural, né? Mas o estado de consciência daquela pessoa é que determina o seu próximo nascimento. Por isso que os budistas, de maneira geral, se mantém o nome do Buda na mente o tempo todo. Se mantém o desejo, o ir nascer na terra pura, ou seja, o ir nascer no Nirvana, né? Como o estado mental mais importante. Porque a gente não sabe a qualquer momento que essa tempestade vai vir. Cada um de nós aqui somos essas frágeis cerejeiras do dia a dia. Né? Então, encontrar com o Dharma e desejar sair desses ciclos de nascimentos e mortes é o objetivo maior do budismo, se eu pudesse resumir de uma forma bem rápida, né? Claro que o intuito dessas prédicas é trazer reflexões, não só para a mesa de chá que a gente faz depois, mas para a semana, para o dia a dia também, né? E como que nós estamos vivendo nessa tempestade que se aproxima a qualquer instante e que a gente não sabe, né? Tem uma carta que nós lemos aqui em dias de funeral, a carta da alçada branca, que ela pode até chocar um pouco, né? Mas ela é realista, né? De manhã, faces rosadas, à noite, ossada branca. Por que ossada branca? Porque no Japão, assim como outros países, né, tradição até indiana, se crema o corpo, né? E depois da cremação ainda ficam pequenos fragmentos dos ossos, porque eles não são, não se crema tudo, né? Bom, hoje com os crematórios mais atuais sim, né? Mas antigamente não. Então você tinha que tirar aqueles ossinhos, né? A família tinha que fazer isso, né? Tirar os ossinhos que restava e ainda triturar eles para se tornar um pó e aí juntar com toda a cinza branca que resta. E isso para fazer, né? Imagina a dor de uma família ter que fazer isso, de um ente que estava de manhã muito bem e à noite que se vai, né? Aqui a gente não tira, claro, a dor da perda, a dor da separação. A gente vai ver isso na primeira nobre verdade do Buda Shakyamuni, né? É doloroso se separar daqueles que amamos e é doloroso ficar com aqueles que detestamos, né? Então, mas essa é a dimensão humana, é um mundo relativo, né? E o budismo ele convida a gente a transcender esse mundo relativo, né? Ele convida a gente a pensar acima, sem contudo a gente contemplar a nossa dor, o nosso luto, que faz parte da existência humana, né? Então,
Deixo essa reflexão para nós hoje, e aos que puderem ficar para a roda de chá, podemos continuar o assunto, né? E deixar o convite para domingo que vem também vir às 10 horas participar da cerimônia de Obon. Depois tem o almoço coletivo e às 2 horas a gente desce para tocar taiko, que é os tambores japoneses, e dançar alegremente, batendo palmas, né? Porque não há que se preocupar. Aqueles que se foram já estão com suas vidas resolvidas, é o que eu sempre brinco. Nós que estamos no mundo do samsara é que temos que nos preocupar o que fazer com essa vida. Quem já foi, está lá na terra pura, está lá no nirvana. A gente está aqui ainda no sansarão, rodando nesse mundo de sofrimentos, de ignorâncias, né, como o cachorro preso na corrente dourada. Tá bom? Então vamos encerrar com Ondoku-san, que se encontra na página 78. E aí, em português, vocês vão ver a frase, né, de pulverizar, esmigalhar os ossos, justamente porque esse momento de doloroso, mas que é tão precioso, né, encontrar o Dharma, né? Então, mesmo que tenhamos que pulverizar nossos corpos, devemos retribuir a graça da grande compaixão do Tathagata. Mesmo que tenhamos de esmigalhar nossos ossos, devemos agradecer os benefícios do Mestre. Nyorai dai no ondoku wa miyoko ni shite mo hozu beshi shishu chishiki no ondoku mo hone o kudakite mo shasu beshi. Mãos postas, namadavutsu, 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 namadavutsu. Muito obrigado, então, aos que estiveram aqui presentes conosco, aos que estão em casa confortavelmente também. E passem um bom domingo, o solzinho já está esquentando e aproveitem o seu dia. Tá? Obrigado, boa semana e bom feriado também, aos que forem viajar, passear, né? Tá bom? Obrigado.